torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Enfim, o técnico Fernando Diniz fará sua estreia no comando do time do Vasco. Vasco da Gama enfrenta o Lanús na Argentina, né? Jogo que acontece às 9h30 da noite, com transmissão aí da TV aberta. Vai ter jogo aí no SBT e também terá jogo aí. O SBT também fará transmissão, no caso, na internet. E, cara, o Vasco vai ter algumas mudanças aí, né? O Fernando Diniz vai fazer algumas alterações aí na equipe, né? A mesma equipe que enfrentou o Vitória terá algumas modificações aí. No caso, o PH volta para o lugar do Puma Rodrigues, né? Que jogou contra o Vitória. E no caso, Juan Esforza sai para a entrada do Hugo Moura. Juan Esforza jogou contra o Vitória, né? Foi titular. E no caso, também terá a mudança aí. O Paulinho sai para a entrada do Tietê. E, cara, um dos fatores aí que me anima muito é o fator estreia do Fernando Diniz. O Fernando Diniz aí, com certeza, vai mudar aí um pouco o clima, né, dentro do vestiário, o clima dentro de campo. E com certeza vai dar muita confiança aí para os jogadores do Vasco, né, jogadores aí que estão desacreditados. Muitos jogadores aí que vêm tendo muitos erros individuais nas partidas, principalmente o Hugo Moura, né? Já vem errando aí há umas 3 partidas seguidas praticamente. E enfim, vamos torcer muito aí para essa estreia do Fernando Diniz. E o jogo será dificílimo, né? Contra um Lanús que é o líder do grupo G, com 8 pontos. O Vasco tem 5 pontos. Mesmo que o Vasco venha vencer a equipe do Lanús, o Vasco não ultrapassa o Lanús, porque o Lanús tem um saldo de 4 gols aí, né? Positivo, e o Vasco tem um saldo de -2. O Vasco teria que vencer o Lanús de 6 gols de diferença. Então esquece que esse time do Lanús é enjoado, tem uma defesa muito boa, tem um time muito pesado, é um time que joga muito trucado, com raça. Então não vai ser fácil aí ganhar do Lanús, que dirá golear o Lanús, né? E, cara, o Vasco tem que pensar em, pelo menos, aí conseguir um resultado positivo. Não pode pensar de maneira nenhuma em perder pro Lanús, até porque o último jogo aí, né, do Vasco, para fechar a última rodada aí da Sul-Americana, o Vasco pega o Melgar dentro de casa, o Lanús pega a equipe do Porto Cabelo na Argentina. Então tudo será definido aí na última rodada, independente do resultado, caso o Lanús venha vencer o Vasco. O Vasco ainda vai ter chances aí de se classificar, pelo menos para a repescagem aí, né, da Sul-Americana, e vai decidir contra o Melgar em São Januário. E, cara, vamos trazer aqui a escalação, a provável escalação, né, do Vasco aí para essa equipe, para enfrentar a equipe do Lanús, né? No caso aí, o Vasco terá Léo Jardim, PH volta aí para o time titular, João Vitor, Luiz Gustavo da base, Lucas Piton, Hugo Moura, no caso aí o Hugo Moura volta para o time titular no lugar do Juan Esforza, uma opção técnica aí do Fernando Diniz. E o Fernando Diniz também optou pela entrada do Tietê no lugar do Paulinho de Paula. Paulinho, que não vive um bom momento, até fez um primeiro tempo contra a equipe do Vitória, né, jogando em Salvador, mas o Paulinho ainda não é aquele Paulinho, né, de 2023, principalmente. E, cara, Felipe Coutinho vai estar ali armando o time do Vasco, né? E teremos aí no ataque Nuno Moreira na ponta esquerda, Verratti como centroavante, e na ponta direita o Ryan. Essa é a escalação aí do técnico Fernando Diniz, que fará sua estreia. E no banco terá o Adson, terá também o Matheus Carvalho, Juan Esforza, Lucas Oliveira como opção aí para a zaga, o goleiro Daniel Fusato. Teremos também Alex Teixeira,
Teremos também aí os demais jogadores aí, né, que fazem parte do elenco. A maioria dos jogadores foram relacionados aí. Zuccarello, da base, entre outros jogadores aí, né? Os únicos que não foram relacionados aí, no caso, são os jogadores aí que estão entregues ao departamento médico. No caso, Maurício Lemos lesionado, Lucas Freitas lesionado, DVD ainda se recuperando de lesão. Esses jogadores aí não foram relacionados porque estão ainda, uns se recuperando de lesão no caso do DVD e outros ainda estão se recuperando de lesão também, né? No caso aí do Lucas Oliveira e do Lucas Freitas. O restante aí dos jogadores, a maioria foram relacionados aí. Não vai ter nenhum jogador aí fora, né, dessa partida, que vai ser muito importante. Então, no caso, o Fernando Diniz vai contar com todos aí, né, todos os jogadores aí à disposição para essa decisão. E não vai ter aí nenhum jogador fora, porque é uma partida decisiva e é a estreia do Fernando Diniz, né? Então, ele vai querer aí botar força máxima e é um jogo muito decisivo aí. Em caso de vitória, a gente cola ainda no Lanús, e se caso vier a perder, né, aí vai ficar complicado aí em relação à classificação. Mas tem um último jogo, né, que no caso é da última rodada, contra o Melgar em São Januário. E é um jogo aí que dá para buscar a vitória, cara. Buscar a vitória. Mas veremos aí como é que vai ser, né, a estreia do Fernando Diniz. Vamos ver se ele vai conseguir já botar o dedo dele, né, no time, no caso aí, né, botar seu estilo de jogo, que é o posse de bola. Veremos aí como é que o Vasco vai se comportar. Veremos aí como é que vai ser essa situação da saída de bola. E eu estou muito ansioso aí para ver como que o Fernando Diniz vai botar o time para jogar. E, cara, só bora. É difícil, mas vamos acreditar aí, né, que pelo menos o Vasco venha ter uma postura diferente, venha ter um bom desempenho contra essa equipe do Lanús jogando na Argentina. E, cara, teve um fato inusitado aí em relação à delegação, né, quando chegou na Argentina. Cerca de 20 torcedores do Vasco estavam em frente à concentração do Vasco, né, para estar apoiando os jogadores, né. E o Felipe passou encapuzado, né. O Felipe ainda está como dirigente do Vasco, né, no caso aí, coordenador técnico, o Felipe, que tinha uma notícia que ele seria desligado, que ele mesmo pediu na demissão, no caso aí, para sair do cargo de coordenador técnico do Vasco da Gama. O Felipe passou junto com a delegação, meio que de capu, né, porque na Argentina faz muito frio, ou não sei se esse capu também foi para se esconder, né. Eu tô achando que ele botou esse capu aí mais para passar batida ali perante a torcida, os torcedores que ali estavam, para ver o time do Vasco chegar na concentração, né? Então a gente vê aí que nada mudou, apenas o Marcelo Santana caiu aí, né, do cargo de diretor, né, de futebol, e o Felipe ainda continua. E já é de se imaginar, né, que o Pedrinho iria blindar o seu amigo Felipe, porque a amizade, né, amizade acima de tudo, a amizade até acima do Vasco. Infelizmente aí a gente ainda tem que aturar esse Felipe como coordenador técnico ou com algum cargo no Vasco, né? Isso é uma piada de mau gosto. Mas enfim, cara, tamo junto aí. Deixa seus placares aí nos comentários. Qual será o placar aí, né, desse jogo contra a equipe do Lanús? Eu tô confiante. Pelo menos é uma vitória magrinha aí de 1-0 já tá bom.
E é isso. Deixa aí nos comentários aí, né? O placar de vocês. Tamo junto aí, fica com Deus aí. Saudação vascaína. Não esquece de deixar aquele likezão, se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. Um abração aí.